A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um pequeno estudo. Maria nasceu sem pecado? Segundo a Bíblia, Maria, mãe de Jesus, era uma mulher piedosa e favorecida por Deus, mas não era isenta de pecado. A doutrina da impecabilidade de Maria, isto é, que ela nunca pecou, não vem diretamente das Escrituras, mas é uma doutrina desenvolvida na tradição católica. Tradição, quer dizer, doutrina humana, não bíblica, especialmente através da ideia da Imaculada Conceição, proclamada oficialmente pela Igreja Católica em 1854. Então, 1854. A Bíblia foi escrita no século passado antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo. Então, a Bíblia ela foi escrita mais ou menos há 1600 anos antes de Cristo, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, a igreja primitiva, tá certo? A igreja primitiva. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, presta bem atenção. Adão e Eva. Eva pecou. Pela desobediência, ela foi lá e comeu do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Correto? Conhecimento do bem e do mal. E ela pegou esse fruto e entregou para Adão. E Adão também sabia que ele não poderia comer daquele fruto. Mas a desobediência fez com que Adão também mordesse daquele fruto. Comeu também daquele fruto. Então, Eva e Adão. Maria ficou grávida de quem? Do ser humano? Não. De um ser espiritual. Do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus. Então, o Espírito Santo que engravidou Maria. E Maria? Quem eram os pais? Eram humanos. Joaquim e Ana. A Bíblia não fala o nome de Joaquim e Ana. É a tradição. A tradição católica fala que Maria veio de Joaquim e Ana. Então, Joaquim e Ana carrega o pecado original de Adão e Eva. O pecado adâmico. O pecado de Adão. Então, para Jesus não nascer pecador, preste bem atenção no que estou falando. Para Jesus não nascer pecador, o Espírito Santo engravidou Maria. Porque se Maria engravidasse de José, ambos têm o pecado adâmico, carrega o pecado adâmico no seu DNA, que é a desobediência. Nós somos desobedientes. Todos nós somos, já nascemos desobedientes. Você concorda comigo? Que todos nós nascemos desobedientes? Se todos nós nascemos desobedientes, então Maria também nasceu desobediente, porque os pais eram desobedientes, assim Maria era desobediente. Mas o Espírito Santo veio, engravidou Maria, não José. Então por isso que Jesus não é pecador, tá certo? Maria nasceu pecadora. Isso, meus irmãos, não tem como negar, não. Não adianta. A igreja, assim, a igreja fala isso, a igreja fala aquilo, mas é doutrina humana. A doutrina bíblica deixa bem claro que todos nós carregamos no nosso DNA o pecado adâmico, que é a desobediência. Todos nós nascemos desobedientes. Não vai me dizer que Maria nunca desobedeceu. Pode ser uma mulher santa. Não estou falando que não é uma mulher santa. Ela foi uma mulher santa. Por isso que Deus a escolheu. Porque Deus sabia que ela era uma mulher santa. Que ela sabia conduzir aquele legado para ela. Mas ela foi um ser humano como qualquer um de nós. Você está entendendo? Foi um ser humano como qualquer um de nós. Então ela nasceu pecadora. E aqui você pode procurar aí em 1854. É a doutrina humana, é a tradição católica, é a tradição
Doutrina Humana, 1854, aí vem os dogmas de Maria. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem está falando aqui é Paulo. É o santo da Igreja Católica. Santo Paulo, São Pedro, São Judas Tadeu, São Marcos, apóstolos, todos santos. E Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Está na sua Bíblia aí. Está na sua Bíblia, católicos. A palavra todos, do grego, é pantes. Pantes. Então, traduzidos para todos. Esse pantes, P-A-N-T-E-S, pantes, é abrangente e sem exceções naturais. A única exceção explícita da Bíblia é Jesus Cristo. Também escrito também, eu particularmente, eu creio que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Ainda há muita controvérsia, mas eu creio que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O próprio Paulo diz assim: Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o único que não tinha pecado era Jesus. Maria nunca é apresentada como exceção em relação ao pecado. Maria, meus irmãos, reconhece sua necessidade de um Salvador. Lucas capítulo 1, versículo de 46 a 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu. Então o que? Ela está falando que precisa de um Salvador. Esse Salvador é o seu Filho, Jesus, homem, e Jesus, Deus, 100% homem, 100% Deus. Se Maria precisasse de um Salvador, isso implica que ela também era pecadora, pois somente pecadores precisam de salvação. Doutrina da Imaculada Conceição, tradição não bíblica. A Imaculada Conceição afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Essa doutrina não está nas Escrituras e muitos estudiosos reformados e evangélicos a rejeitam por falta de base bíblica. Eu sou um estudioso reformado. A minha doutrina é reformada. Doutrina reformada, tá certo? Doutrina reformada, biblista, vai entendendo aí o que eu sou. Maria foi exemplar, mas humana. Maria foi uma mulher temente a Deus, obediente e escolhida, com um propósito especial, mas a Bíblia não diz que ela era divina, infalível ou sem pecado. O foco das Escrituras sempre está em Cristo como o único justo. Então, se a gente for olhar, analisar do Gênesis até o Apocalipse, Maria, não se fala de Maria, fala-se de Jesus. Então, Jesus é o centro, cristocêntrico, não há outro além de Jesus na Bíblia. Tudo foca em Jesus. O Antigo Testamento focou em Jesus até o nascimento dele, a primeira vinda. E o Novo Testamento implica a segunda vinda de Jesus, lá no Apocalipse, no fim dos tempos. Concluindo, biblicamente falando, Maria era uma pecadora, salva pela graça, como todos nós. Ela é um exemplo de fé, humildade e obediência, mas não é apresentada como sem pecado nas Escrituras. A glória da redenção pertence exclusivamente de Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu creio nessa palavra. Glória ao Pai,